Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici. E à boleia então deste Benfica-Inter de Milão que acontece amanhã. Olivier, bom dia. Bom dia. Falar deste que é, pelos vistos, um problema recorrente no futebol italiano, que é o racismo nos estádios. Porquê que isto continua e porquê que em Itália isto é tão complicado, Olivier? Sim, aconteceu na semana passada. José Mourinho, treinador da Roma, teve uma atitude notável. Pediu em pleno jogo aos adeptos do seu clube para pararem com os insultos racistas contra o treinador da Sampdoria, Dejan Stankovic, sérvio, e que foi chamado quase non-stop de cigano por uma parte da claque da Roma. A Roma que foi condenada, enfim, condenada é o equivalente de um café para o clube italiano. Multa 8.000 euros apenas. Surreal. Para eles não é nada, não é? Alguns dias depois, no jogo Juventus e Inter de Milão, o avançado belga da ascendência africana, o Romelu Lukaku, ouviu constantemente durante o jogo sons a imitar macacos. E há tantos casos assim na Itália. Olha, mais um exemplo. Há 3 semanas, um adepto da Lazio no estádio foi fotografado com a sua camisola, com um nome escrito na camisola, que não engana ninguém, Hitlerson. O adepto foi identificado, banido durante toda a vida, mas isso não é suficiente. A Itália não encontra soluções para erradicar o racismo no estádio. O problema é que há dirigentes e jornalistas em Itália que não mostram um exemplo. Carlos Tavecchio, ex-presidente da Federação Italiana de Futebol, dava um exemplo de sucesso no futebol italiano. Este jogador com o nome africano, e passo a citar agora, antes comia bananas e agora é titular na Lazio. Bom, isto é o ex-presidente da Federação Italiana de Futebol. Luciano Passirani, comentador na televisão italiana, despedido logo, 5 minutos após o direto. Em direto, fala da forma como é possível travar o Romelu Lukaku só lhe dando 10 bananas para comer. Televisão italiana, Luciano Passirani, despedido. Mas a questão é por que afinal acontece mais na Itália do que aqui, por exemplo. Aqui tivemos casos de racismo no futebol, mas nada a ver com a Itália. Então é preciso entender, eu vou tentar explicar sem justificar, como é óbvio, não é? É complicado então, sempre. Explica, Olivier. Explicar. A imigração na Itália é um fenómeno muito mais recente. Aliás, até os anos 90, quase não havia jogadores africanos na Itália. E a mais, a Itália não tem um passado colonial na África tão importante como Portugal. Aliás, o primeiro jogador negro a atuar para a Itália foi Balotelli e foi apenas em 2010. Outro dado importante. Na Itália, nos estádios de futebol, as primeiras discriminações... Espera, volta atrás. O primeiro foi em 2010? Sim, negro, sim. Primeiro jogador negro. Sim, sim. E, portanto, já imagino que Portugal não tem nada a ver, não? Há muito mais tempo em Portugal. Claro. Outro lado importante, na Itália, nos estádios de futebol, as primeiras discriminações não foram contra os imigrantes, mas sim entre italianos. Entre os italianos do norte e os do sul, chamados de terroni, ou seja, os salões. E foi nos anos 80 e 90 que nasceram em paralelo os partidos regionalistas na Itália, tipo a Liga do Norte, que considera Roma como os ladrões e o Sul como os preguiçosos. Então passamos na Itália da mentalidade dos insultos, vamos dizer assim, entre italianos, para os insultos contra os outros povos. Infelizmente, e só para terminar, muitos dizem que é o tal argumento extraordinário, que fazer o barulho dos macacos não passa de uma piada, é apenas para pressionar o jogador. Sim, de facto é uma brincadeira apenas, sim, de facto, recordando que Samuel Umtiti foi insultado com sons de macaco todo o jogo e por causa, dizem eles, desta brincadeira, ele saiu do relevado, lágrimas nos olhos. Obrigada, Olivier. Explicou isto muito bem. Voltamos a encontrar-nos na quarta-feira. Entretanto, este Benfica-Inter de Milão acontece amanhã às 8 da noite, Estádio da Luz, certo? Exatamente, sim. Muito bem.